Gazeta Entrevista está de volta no Acre, são 2 horas da tarde, estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Gazeta. Antes de eu conversar com o Major Falcão, eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1. Para cabelo, para barba, para o corpo e para barbear. E ainda conta com um atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, sala 4. Agora sim, por favor, Major, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Prazer recebê-lo, viu? Major, hoje é um dia que chega em Belo Horizonte, deve chegar em Belo Horizonte, mais 2 vítimas da explosão lá em Cruzeiro do Sul do barco, né? Isso aí foi uma parceria, preciso pontuar para a gente dar uma valorizada, uma parceria institucional entre o governo do Acre e a Presidência da República, a Força Aérea Brasileira e a Sociedade Brasileira de Queimados, que tem uma participação importante no auxílio a essas vítimas, né? Que lição que nós podemos tirar em relação a esse episódio da explosão do barco em Cruzeiro do Sul? Lições imediatas que a gente precisa aplicar urgente. É verdade. Vale ressaltar, Itaã, todos que estão nos assistindo, que tudo que se fizer para salvar uma vida vale muito a pena. Primeiramente, agradecer aqui o espaço, né? O Comando do Corpo de Bombeiros, através do Coronel Carlos Batista, agradece muito. Então, nós tiramos várias lições, infelizmente, de uma tragédia como essa. Infelizmente, mas felizmente também, porque às vezes é preciso que aconteça um grande acidente para que a gente abra os olhos para determinados outros aspectos. Então, a primeira coisa é a questão do manuseio de combustível de maneira incorreta. Isso é um ponto, né? A outra questão é justamente a estrutura que o Estado oferece, que o Corpo de Bombeiros tem, que a saúde tem para poder atender incidentes com múltiplas vítimas, que é o caso que aconteceu lá em Cruzeiro do Sul. Então, tudo isso são lições que nós vamos tirando no dia a dia para que numa outra eventualidade dessa, que esperamos que não aconteça tão cedo, mas precisamos estar preparados. Nós estamos sempre preparados para o pior e esperando o melhor. Então, se acontecer novamente, nós teremos que tomar outras medidas e tomar medidas principalmente para que não venha a acontecer. Agora, Major, você é um homem daqui da região, conhece a situação dos ribeirinhos. Barco transportando combustível é a coisa mais comum. Isso não vai deixar de acontecer? Ou o senhor tem alguma expectativa de que isso mude? Na realidade, nós temos que verificar a questão do problema social. Nós temos no interior do estado municípios que são ligados apenas por aeronaves e barcos. Nós não temos rodovias. E também, nesse momento dessa época do ano, os rios estão com níveis baixos. Então, não dá para transportar combustível, por exemplo, em balsa. Acaba acontecendo que transporta em barcos. Se não transportar em barcos, muita população do interior do estado vai ficar sem como ter a utilização do combustível. Evidentemente que nós não estamos estimulando o transporte. Mas aí o que acontece, tá, é que houve uma combinação bastante explosiva, não fazendo um trocadilho aqui, em relação àquele acidente de Cruzeiro do Sul. Nós tínhamos dentro do barco pessoas, passageiros, nós tínhamos mercadorias e tínhamos também o combustível. O que já é um escangalho só, né, Major? Exatamente. Não tinha como ter isso tudo naquele barco. Absolutamente não, de forma alguma. É possível que sejam preparados barcos, já que não pode ser balsas, para poder fazer o transporte de combustível, mas há apenas o combustível e o condutor. Não pode transportar pessoas juntos, mercadorias juntos. E também, no momento de abastecer, tem que ter uma série de cuidados. Em relação aos postos de combustíveis que nós temos em todas as cidades e também os pontões, que os pontões são balsas, que são postos de combustível postos flutuantes, né? Postos flutuantes. Existe todo um sistema de segurança para poder fazer a descarga do caminhão tanque para essa balsa. E, infelizmente, daquela forma que aconteceu ali em Cruzeiro do Sul, não tinha absolutamente nenhuma segurança. A outra coisa também é a falta de conhecimento que as pessoas têm em relação ao manuseio de combustíveis. Nós temos uma série de propriedades técnicas, por exemplo, a questão da temperatura, do oxigênio, a temperatura que faz com que o combustível comece a soltar os gases, os vapores, né? Porque nenhum combustível líquido ele queima, é importante saber isso. Queima os vapores. Damos um exemplo do GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o nosso gás de cozinha.
tem na botija é líquido, mas a partir do momento que nós abrimos ali o registro, ele começa a sair vapor e faz a queima dentro do fogão para que aconteça o cozimento das comidas, etc. Então, a partir do momento que as pessoas tivessem o conhecimento de qual o grau de temperatura, o combustível, armazenar combustível, transportar combustível, eu acredito que ficaria melhor. As pessoas não têm esse conhecimento e acabam se colocando como vítimas em acidentes. Agora, aquele episódio de Cruzeiro do Sul, havia um caminhão que estava na beira do barranco e operando para abastecer a embarcação, é isso? Isso, exatamente. O caminhão que encostou num ponto do rio, né, e através dos magotes colocou combustível dentro do barco em um tonel que pegava 1.000 litros, mas tinha mais de um, para que pudesse fazer o transporte para o interior. Tinha mais de 1.000 litros ali? Tinha mais de 1.000 litros. Né? Cada tonel daqueles, que é uma espécie de caixa d'água quadrada, pega 1.000 litros, mas o barco transporta mais, que é aquelas gaiolas na realidade. Então, muito perigoso. O que aconteceu ali, tá, na realidade? A partir do momento que estava abastecendo, teve vapores. Esses vapores eles se acumulam ao longo da embarcação. E a partir do menor sinal de faísca... Alguém fumando, alguma coisa? No caso, praticamente a questão da partida do próprio motor do barco, que há uma fagulha, essa fagulha diante dos vapores, inclusive até também uma declaração do próprio condutor do barco, ele percebeu o fogo aos seus pés e imediatamente a explosão aconteceu. Porque a partir do momento que nós temos os vapores dos combustíveis, nós temos ali o oxigênio do ar e mais qualquer fonte de calor, vai ter uma ignição e vai ter uma explosão no caso de combustíveis. Então, isso que aconteceu ali. No momento, tem testemunha dizendo também que a partir do momento que aconteceu, começou o incêndio, a explosão, o motorista do caminhão, o condutor do caminhão, fechou a bomba e saiu, que aí também evitou até uma tragédia maior, se fosse o caso. Porque se vai para o caminhão? Vai para o caminhão, seria uma segunda explosão dentro do tanque do caminhão. Então, uma situação muito complicada. O Corpo de Bombeiros trabalha, né, uma preocupação do Comando do Corpo de Bombeiros, a questão das prevenções. Nós temos lá em Cruzeiro do Sul o programa Amigos Ribeirinhos, que nós falamos com os ribeirinhos, falamos com os condutores de barcos, indicando para eles a melhor forma de conduzir a sua embarcação, com a segurança, inclusive usando colete para aquelas embarcações que transportam pessoas, não transportar combustível junto com pessoas, apesar de não transportar combustível de maneira alguma. Então, existe todo um trabalho do Corpo de Bombeiros nesta área para poder fazer as prevenções, além da nossa diretoria de atividades técnicas que faz todas as fiscalizações em todos os pontos comerciais para verificar se existe segurança para isso. Major, quantas pessoas estavam na embarcação? Já se chegou a um número? Já chegou o número. Na realidade, houve controvérsias no início, né, porque no momento foi um tumulto muito grande, foi um incidente com múltiplas vítimas, o Corpo de Bombeiros chegou no local, já havia pessoas que tinham sido removidas, depois nós acompanhamos todo o atendimento do SAMU e também no hospital, e iniciou-se dizendo que eram 15 vítimas, inclusive a própria direção do hospital, através da Secretaria de Saúde, informou esse número. Mas, na realidade, hoje nós chegamos ao número de 18 vítimas. Então, o próprio diretor do hospital, depois que chegou a calmaria, que foi feito realmente toda uma triagem dessas vítimas, chegou ao número de 18. Hoje mesmo eu estive conversando com o capitão Clodoaldo, que é lá do Cruzeiro do Sul, e ele me confirmou também esse número. Então, foram várias pessoas. Do ponto de vista institucional, que lição que a gente pode tirar também? Marinha, por exemplo, Ministério Público Federal, de que forma que pode atuar? Como é que está, a partir de agora, o que foi startado, para usar uma expressão conhecida? Na realidade, nós temos um sistema, né? Um sistema que se integram vários órgãos, cada um na sua incumbência, cada um dentro do seu patamar. O Corpo de Bombeiros é o combate direto, é a certificação de segurança nos postos de combustíveis, comércio e tudo mais. Evidentemente que temos outros órgãos, né? Tem a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, temos a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem também o próprio papel da Marinha. E, nesse momento, esses órgãos precisam se comunicar, né, para que se faça uma fiscalização. O episódio mostra que não estão se comunicando, né? Na realidade, há comunicação sim. Nós temos que dar o crédito aqui para todos esses órgãos, são bastante rigorosos nas suas fiscalizações, mas infelizmente, às vezes, as pessoas tentam burlar essas normas, e acabam cometendo e se colocando em posição de vítimas. Aqui também não estamos acusando ninguém. Às vezes as pessoas se colocam numa condição de vítima, né, para um acidente porque acham que não vai acontecer o acidente. Esse ponto tinha o alvará de funcionamento por parte do Corpo de Bombeiros? Não, absolutamente, porque não é um ponto, né? Não é uma coisa fixa, não é uma coisa que tem uma
regularidade, digamos assim. Então, infelizmente, através de testemunho, me parece que há uma prática disso, né, de abastecer através de um caminhão-tanque diretamente as embarcações. Mas não pode ter fiscalização, aliás, certificação do Corpo de Bombeiros, porque não é um comércio, não é uma questão física, prática ali, é uma eventualidade que acontece. E é justamente aí, tá, que acontecem os acidentes, porque dentro de uma normalidade nós fazemos todo um trabalho preventivo. Mas nesse caso é praticamente inevitável. E aí é justamente onde, apesar de toda a fiscalização, apesar de todo o empenho de todas as entidades, dos órgãos, né, que são encarregados desse tipo, acaba por ainda acontecer esse tipo de coisa. Poderia ser muito pior. Pelo que está sendo narrado, o dono do caminhão de combustível pode ser responsabilizado. Sem dúvida que porque um abastecimento desse não é regular. Então, a Polícia Civil, né, através do delegado lá em Cruzeiro do Sul, já abriu o inquérito policial, está sendo investigado, né? A Marinha também deve abrir seus processos investigativos, enfim. Vai se chegar a uma conclusão, vai se chegar ao finalmente como aconteceu essa situação e os responsáveis serão responsabilizados. Nesse momento, nós nos voltamos apenas para salvar essas vidas que necessitam. A prioridade agora são Exatamente. O socorro às vítimas, o atendimento às vítimas. Isso mesmo. Major, queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. E mais uma vez, é nós do Corpo de Bombeiros que agradecemos, em nome do Coronel Carlos Batista, né, que tanto se preocupa com a prevenção, né, nós agradecemos poder estar nos comunicando com toda a comunidade do Acre. Obrigado mais uma vez. Lembrando que esse terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da água mineral dos acreanos, a Verágua. Até amanhã.